João era um homem de hábitos. Sua rotina era um relógio suíço, meticulosamente programada entre o trabalho, a família e os poucos momentos de silêncio que conseguia roubar da agitação diária. Acordava antes do sol, preparava o café de Ana, sua esposa, e o mingau de Sofia, a filha pequena de ambos, cujo riso era a melodia que embalava sua existência. A vida no subúrbio, com suas casas geminadas e jardins bem cuidados, parecia a personificação da tranquilidade, um refúgio seguro contra o caos do mundo exterior. Ele gostava da previsibilidade, da certeza de que cada dia seria uma variação suave do anterior, sem grandes sobressaltos. Enquanto revisava alguns e-mails de trabalho, a luz do celular piscou. Uma notificação estranha apareceu na tela. "Você está em perigo. Procure a verdade." João franziu a testa. "Spam", pensou, um daqueles golpes digitais que prometem fortunas ou revelam segredos inexistentes. Ele arrastou a notificação para o lado, descartando-a sem um segundo pensamento. A internet estava cheia de bobagens, e sua mente estava ocupada demais com planilhas e prazos. Minutos depois, a tela acendeu novamente, com a mesma mensagem. Desta vez, porém, um detalhe gelou seu sangue. Abaixo da frase de alerta, lia-se: "Seu relógio de pulso está parado desde terça-feira." João olhou para o pulso. O relógio que havia herdado de seu avô, um item de valor sentimental inestimável, estava de fato parado. Ele havia esquecido de levá-lo para consertar na semana anterior. Um arrepio percorreu sua espinha. Não era spam. Ninguém, além de Ana e talvez Pedro, seu falecido amigo de infância, sabia daquele relógio. Muito menos que ele não estava funcionando. Uma sensação de inquietação começou a se instalar. Seus olhos varreram a sala, buscando algo, qualquer coisa que pudesse explicar aquilo. A casa, antes um santuário, agora parecia um observatório, com olhos invisíveis o vigiando. Ele sentiu o peso da vigilância como um cobertor úmido. Quem faria isso? E por quê? A ideia de que alguém o estava observando de tão perto, conhecendo detalhes tão íntimos de sua vida, era perturbadora. João tentou racionalizar, buscar explicações lógicas, mas a mente insistia em retornar àquela frase. "Você está em perigo." Ele se levantou, caminhando até a janela e olhando para a rua. Carros passavam, vizinhos regavam jardins, crianças brincavam. Tudo normal. Excessivamente normal. A normalidade, de repente, parecia uma fachada, escondendo algo sinistro. A segurança que ele tanto prezava, a previsibilidade de sua vida, tudo começou a se desintegrar sob o peso daquela notificação. A realidade, antes tão sólida, agora parecia maleável, distorcida por uma ameaça invisível. O celular piscou pela terceira vez. A mesma mensagem, mas agora com um adendo ainda mais inquietante. "O tempo está se esgotando. Você tem 72 horas. Uma contagem regressiva." João sentiu o coração acelerar descompassadamente. As mãos suavam enquanto ele tentava processar o que aquilo significava. 72 horas para quê? Para descobrir a verdade? Para evitar o perigo? Um mistério sombrio havia invadido sua vida pacata, e ele sabia que não poderia mais ignorá-lo. O relógio, que antes marcava apenas o tempo, agora parecia anunciar um destino incerto. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. João, com o coração ainda martelando no peito, sentiu a urgência daquelas 72 horas pesando sobre ele. A primeira reação foi a de um pânico silencioso, mas logo a determinação tomou conta. Ele não podia simplesmente ignorar aquilo. As mensagens eram pessoais demais, íntimas demais para serem obra do acaso ou de um hacker genérico. Alguém o conhecia profundamente. Ele passou as horas seguintes mergulhado em uma busca frenética. Abriu o navegador do celular, digitou as frases exatas das notificações, tentou rastrear o número ou IP de origem, mas tudo era em vão.
Os resultados eram genéricos, levando-o a fóruns de teorias da conspiração ou a sites de segurança cibernética que ofereciam soluções pagas. Cada tentativa era um beco sem saída, e a frustração crescia a cada minuto. A cada pesquisa, parecia que a internet, geralmente um oceano de informações, havia se tornado um deserto inóspere quando se tratava daquele mistério em particular. A sensação de impotência era esmagadora. A mente de João começou a trabalhar em overdrive. Quem poderia saber do relógio parado? Quem se importaria em enviar mensagens tão crípticas e ameaçadoras? Ele revisou mentalmente seu círculo social, cada amigo, cada colega de trabalho, cada conhecido. O pensamento de que alguém próximo a ele poderia estar por trás daquilo era perturbador. Ele se pegou observando as pessoas de forma diferente, o sorriso forçado de um colega, a pergunta casual de um vizinho sobre seu dia, até mesmo o olhar de um estranho no supermercado. Cada interação, antes inocente, agora parecia carregada de um potencial sinistro. A paranoia começou a corroer sua paz. Lembrava-se de uma conversa informal na semana anterior, quando Ana havia comentado sobre o relógio com uma amiga em comum. Será que essa amiga teria espalhado a informação? E qual seria o motivo? A ideia parecia absurda, mas a mente de João, agora febril, agarrava-se a qualquer fio de possibilidade. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas as planilhas e relatórios se misturavam às perguntas não respondidas. A imagem da contagem regressiva piscava em sua mente como um lembrete constante da ameaça iminente. Uma lembrança antiga, reprimida por anos, começou a emergir. Um incidente na adolescência, um segredo compartilhado apenas com Pedro, seu amigo de infância. Um dia de verão, uma aventura inocente que terminou de forma inesperada e com consequências que ambos juraram nunca revelar. João afastou a lembrança com um aceno de cabeça. Aquilo não tinha relação. Ou tinha. A linha entre a realidade e a paranoia se tornava cada vez mais tênue. Ana, com sua sensibilidade aguçada, notou a mudança no comportamento de João. Ele estava distante, pensativo, com o olhar perdido. As noites antes dedicadas a conversas amenas ou a assistir a um filme juntos, agora eram preenchidas pelo silêncio inquietante de João, que passava horas olhando para o celular. "Está tudo bem, João? Você tem andado estranho", ela perguntou uma noite, a voz carregada de preocupação. João hesitou, querendo contar, mas o medo de não ser compreendido, de parecer louco, o deteve. "Só estou um pouco estressado com o trabalho, Ana." Ele mentiu, a culpa apertando o peito. A mentira, no entanto, não acalmou Ana, e uma tensão sutil começou a se instalar entre eles, um abismo invisível que a cada dia se aprofundava mais. Na manhã seguinte, uma nova notificação. Desta vez, não era um aviso, mas uma imagem pixelizada de um local. João demorou alguns segundos para reconhecer. A velha árvore de carvalho, no fundo do quintal da casa de seus avós, onde ele e Pedro costumavam brincar quando crianças. Sob a imagem, uma única palavra: desenterre. A pista era enigmática, mas a familiaridade do local acendeu uma faísca de esperança em João. Ele sabia exatamente onde era. Sem pensar duas vezes, depois de deixar Sofia na escola e Ana no trabalho, ele dirigiu até a antiga casa de seus avós, agora vazia e à venda. O coração batia forte enquanto ele caminhava até o carvalho. A terra sob a árvore estava macia. Com as mãos, ele começou a cavar, e segundos depois, seus dedos tocaram algo duro. Era uma pequena caixa de metal enferrujada que ele havia esquecido completamente. A caixa que ele e Pedro enterraram há tantos anos, contendo seus tesouros de infância. Ao abrir a caixa, uma onda de nostalgia e apreensão o atingiu. Dentro, entre figurinhas antigas e bolinhas de gude, havia uma fotografia desbotada.
A imagem mostrava João e Pedro, com cerca de 10 anos, sorrindo, abraçados, em frente àquele mesmo carvalho. Um arrepio percorreu a espinha de João. Havia algo mais, um pequeno medalhão de prata que ele e Pedro haviam trocado, simbolizando um pacto secreto de amizade eterna. Um pacto que incluía a promessa de nunca se esquecerem. Não importava o que acontecesse. A mente de João começou a ligar os pontos. Pedro, desaparecido há anos. Sua família havia se mudado repentinamente, sem deixar rastros, após um incidente nebuloso que ninguém na cidade jamais soube explicar completamente. A versão oficial era que a família havia partido em busca de novas oportunidades, mas João sempre sentiu que havia algo mais sombrio por trás. Agora, as mensagens, o relógio parado, o local da caixa, tudo parecia convergir para Pedro. Uma nova notificação piscou no celular. Ele não está desaparecido, João. Ele precisa de você. A voz em sua mente, que antes era uma ameaça anônima, agora parecia ter o tom de um velho amigo, quase suplicante. Mas como? Como Pedro poderia estar se comunicando? Seria ele o remetente das mensagens? E se sim, por que não se revelava? As dúvidas sobre a morte ou o desaparecimento de Pedro ressurgiram com força total. João sempre se recusou a acreditar que seu amigo estivesse morto, mesmo com o passar dos anos e a ausência de notícias. Havia uma esperança teimosa em seu coração. Agora, essa esperança estava se transformando em uma certeza perturbadora de que Pedro estava vivo e, de alguma forma, em apuros. Impulsionado por essa nova revelação, João mergulhou de cabeça no passado de Pedro. Ele começou a pesquisar, a ligar para antigos conhecidos da família de Pedro, a vasculhar arquivos de jornais locais da época. O que ele descobriu foi alarmante. A família de Pedro estava envolvida em negócios obscuros, uma rede de corrupção e lavagem de dinheiro que havia sido discretamente varrida para debaixo do tapete. O pai de Pedro, um empresário aparentemente bem-sucedido, estava na verdade envolvido com figuras perigosas. O desaparecimento da família havia sido, na verdade, uma fuga às pressas para evitar a prisão ou algo pior. Pedro, ainda adolescente na época, provavelmente sabia de mais do que deveria. João sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Será que Pedro havia se tornado um alvo? Estaria ele fugindo de algo ainda maior? As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas a imagem que formavam era sombria e perigosa. As mensagens no celular de João se tornaram mais frequentes e ameaçadoras. Eles estão se aproximando, João. Sua família não está segura. A contagem regressiva não é para você, é para eles. A cada nova mensagem, João sentia o cerco se fechar. A ameaça não era mais abstrata. Ela tinha um rosto, um propósito, e agora envolvia sua amada Ana e a pequena Sofia. A ideia de que sua família pudesse ser alvo de pessoas tão perigosas o encheu de uma fúria protetora. Ele releu a última mensagem com atenção. A contagem regressiva não é para você, é para eles. João percebeu que as 72 horas não eram para ele descobrir a verdade, mas sim o prazo final para que Pedro agisse, ou para que algo terrível acontecesse aos envolvidos no passado. Aquele prazo estava se esgotando rapidamente. Aquele evento traumático do passado, que ele havia tentado reprimir, agora clamava por sua atenção. Lembrava-se de Pedro, dias antes de seu desaparecimento, com um olhar aterrorizado, contando a João sobre algo que havia visto, algo envolvendo seu pai e homens estranhos em um armazém abandonado. Pedro havia falado em caixas e dinheiro sujo. João, na época, havia prometido guardar segredo, sem entender a gravidade da situação. Agora, a culpa o consumia. Ele havia falhado com seu amigo. A contagem regressiva em seu celular marcava menos de 24 horas. João sabia que não podia mais ignorar. Ele tinha que agir,
Não apenas para proteger sua família, mas para cumprir o pacto de amizade que havia feito com Pedro há tantos anos. A verdade sobre o desaparecimento de Pedro era mais complexa e perigosa do que ele jamais imaginara. E ele estava prestes a se ver no centro de uma teia de segredos e traições. O fantasma do passado havia retornado e estava pronto para assombrar a todos. João sentiu um nó na garganta ao ler a mensagem mais recente. Não era apenas um aviso, era uma revelação que virava seu mundo de cabeça para baixo. Pedro não havia desaparecido por vontade própria, nem fora vítima de um acidente. Ele havia sido traído. A traição, percebeu João com um choque gelado, não viera de estranhos, mas de alguém próximo ao círculo do pai de Pedro, motivada por uma ganância tão abjeta que corrompeu tudo em seu caminho. Essas pessoas, agora João compreendia, eram poderosas, suas raízes fincadas profundamente no submundo do crime, intocáveis aos olhos da lei comum. As mensagens que recebia não eram apenas avisos de um observador anônimo. Eram um pedido desesperado de ajuda de Pedro, que de alguma forma inexplicável ainda se comunicava com ele. A cada nova pista, João sentia o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. A vida de sua família, de Ana e da pequena Sofia, estava agora perigosamente entrelaçada com o passado sombrio de Pedro. Os traidores, que haviam silenciado Pedro, agora viam João como uma ameaça, um elo indesejado com o passado que eles tanto queriam enterrar. O perigo se materializou de forma assustadora. Uma tarde, enquanto João estava no trabalho, Ana ligou, a voz embargada pelo pânico. João, 2 homens estiveram aqui. Perguntaram por você. Disseram que era sobre uma dívida antiga. O coração de João disparou. Não havia dívida alguma. Aquilo era um recado, uma demonstração de força, um aviso sinistro de que estavam observando-os. A imagem de Ana, assustada, e de Sofia, inocente e alheia ao terror que a cercava, inundou a mente de João. Ele se sentiu impotente, e uma raiva fria começou a borbulhar dentro dele. A partir daquele momento, João sabia que não havia mais volta. Ele precisava agir, e rápido. Cada decisão que tomasse dali em diante seria crucial para a sobrevivência de sua família. Ele se viu forçado a considerar opções que jamais imaginara, a questionar seus próprios limites morais. Proteger Ana e Sofia era sua prioridade máxima, e ele faria o que fosse preciso. Enquanto tentava acalmar Ana pelo telefone, outra mensagem piscou em seu celular. Era um mapa, com um ponto vermelho piscando em uma área remota da cidade, um antigo galpão abandonado. E acompanhando o mapa, uma frase curta e arrepiante. O plano deles. João sentiu um arrepio. A localização dos traidores. O plano deles. A contagem regressiva não era apenas para Pedro, era para todos eles. O passado estava prestes a colidir violentamente com o presente. Ele estudou o mapa, memorizando cada rua, cada beco. O galpão ficava perto do porto, uma área conhecida por suas atividades ilícitas. Era o tipo de lugar onde segredos eram guardados e negócios escusos eram fechados. A noite caiu e João não conseguia dormir. Ele olhava para Ana e Sofia, adormecidas pacificamente, e sentia um aperto no peito. Ele não podia falhar. A responsabilidade era imensa, mas a determinação em seus olhos era ainda maior. Ele revisou cada detalhe das mensagens, cada pista, cada fragmento de informação que Pedro havia lhe enviado. Havia um padrão, uma inteligência por trás dos avisos, como se Pedro estivesse guiando-o, passo a passo, para a verdade. A traição que vitimou Pedro era um emaranhado de mentiras e violência, e João estava prestes a desvendar tudo. Ele sentiu uma mistura de medo e adrenalina. O homem comum, de vida rotineira, estava prestes a se transformar em alguém que ele mesmo não reconhecia, impulsionado pelo amor e pela lealdade a um amigo há muito tempo perdido.
A contagem regressiva em seu celular marcava menos de 12 horas. O confronto era iminente. Com o mapa dos traidores gravado em sua mente e a contagem regressiva piscando impiedosamente, João sentiu um fogo acender em seu peito. Não era apenas medo, mas uma fúria ardente que se misturava com uma determinação inabalável. O amor por Ana e Sofia, a culpa pelo amigo Pedro, tudo isso convergia em uma única e poderosa resolução. Ele iria confrontar aqueles que destruíram a vida de Pedro e ameaçaram a sua. O homem comum de antes havia morrido, e em seu lugar surgia um guerreiro relutante, impulsionado por uma causa maior. Ele passou as últimas horas da madrugada elaborando um plano, usando as pistas enigmáticas que Pedro havia enviado. As mensagens, antes fragmentadas e confusas, agora faziam sentido, revelando não apenas a localização do esconderijo, mas também detalhes sobre a rotina dos traidores, seus pontos cegos e suas vulnerabilidades. Pedro, mesmo ausente, estava guiando-o. Era uma dança perigosa, onde cada movimento precisava ser calculado com precisão cirúrgica. João sabia que não podia cometer erros. Ao amanhecer, a cidade ainda dormia quando João se dirigiu para a zona portuária, para o galpão abandonado. O ar estava frio e úmido, e o cheiro de maresia misturava-se ao de óleo e ferrugem. Cada passo era deliberado, cada sombra uma potencial ameaça. O coração de João batia como um tambor, mas sua mente estava clara, focada no objetivo. Ele se lembrou da promessa feita a Pedro na infância, um pacto de lealdade que transcendia o tempo e as circunstâncias. Ele não podia falhar agora. Ele se esgueirou pela periferia do galpão, observando, analisando. Havia 2 guardas na entrada principal, robustos e desatentos. João contornou o perímetro, procurando uma entrada menos óbvia, um ponto fraco. Seus olhos se detiveram em uma janela alta e quebrada na lateral, coberta por uma lona rasgada. Era arriscado, mas era sua melhor chance. Com um esforço considerável, ele conseguiu escalar uma pilha de caixas enferrujadas e se içar até a abertura, entrando no covil dos traidores. O interior do galpão era um labirinto de equipamentos velhos, pilhas de mercadorias ilegais e sombras dançantes. O cheiro de mofo e cigarro pairava no ar. João avançou furtivamente, seus sentidos aguçados, cada nervo em alerta. Ele ouviu vozes abafadas vindo de uma sala mais ao fundo. Ao se aproximar, espiou por uma fresta na porta. Ali estavam eles. 3 homens corpulentos, sentados em volta de uma mesa improvisada, conversando em voz baixa. Um deles, um homem com uma cicatriz no rosto que João reconheceu de antigas fotos de Pedro, era o líder, o mentor da traição. Foi então que um som vindo de um canto escuro da sala o fez paralisar. Um gemido fraco, quase inaudível. E depois, uma voz que fez o sangue de João gelar. Por favor, me deixem ir. Era Pedro, vivo, amarrado e machucado, mas vivo. A revelação atingiu João com a força de um raio. Pedro não havia desaparecido. Ele havia sido mantido em cativeiro todo esse tempo, e as mensagens eram seu grito de socorro, sua maneira engenhosa de guiar o amigo à sua salvação. A alegria da descoberta foi rapidamente substituída por um terror gélido quando um dos traidores, o de cicatriz no rosto, levantou-se e se dirigiu a Pedro, um sorriso cruel nos lábios. Seu amiguinho está vindo, Pedro. Ele mordeu a isca. João sentiu o chão sumir sob seus pés. Eles sabiam. Eles o esperavam. A armadilha estava montada. De repente, um movimento na periferia de sua visão. Uma figura pequena e familiar. Sofia. Um dos traidores, um homem que João não havia notado até então, estava segurando sua filha, que parecia sedada, inconsciente. O terror se transformou em uma fúria cega e incontrolável. Não era apenas sobre Pedro agora, era sobre sua filha, sua carne e seu sangue. Largo ela! A voz de João ecoou pelo galpão, rouca e cheia de ódio.
Os traidores se viraram surpresos, mas o homem com Sofia apenas riu, puxando uma faca e encostando-a no pescoço da menina. Mais um passo e ela se machuca. O mundo de João desabou. Ele estava encurralado, sua filha refém, seu amigo torturado. Mas a imagem de Sofia, indefesa, despertou nele uma força que ele não sabia possuir. Com um rugido primal, João se lançou para a frente, movido por um amor desesperado e uma coragem que transcendia o medo. Ele era o homem comum, mas naquele momento ele era um leão protegendo sua cria. O confronto final havia começado. Com um salto desesperado, João mergulhou na direção do traidor que segurava Sofia. A faca brilhou sob o fraco feixe de luz que entrava pelas janelas sujas do galpão. O homem, pego de surpresa pela velocidade e ferocidade do ataque de João, cambaleou. A adrenalina corria pelas veias de João, transformando-o em uma máquina de pura proteção. Seus punhos, antes acostumados a digitar em um teclado, agora desferiam golpes precisos e poderosos, impulsionados pela fúria de um pai. Ele atingiu o traidor com uma sequência de socos no rosto e no corpo, forçando-o a soltar Sofia, que caiu suavemente no chão, ainda inconsciente. Os outros traidores, incluindo o de cicatriz no rosto, tentaram intervir, mas João estava em um estado de transe. Ele se moveu com uma agilidade surpreendente, desviando de golpes e contra-atacando com uma ferocidade que os pegou desprevenidos. Um deles tentou agarrá-lo por trás, mas João usou a inércia do movimento para girar e o arremessar contra uma pilha de caixas enferrujadas. O barulho do impacto ecoou pelo galpão. Enquanto a luta se intensificava, Pedro, amarrado e observando com os olhos arregalados, encontrou uma força renovada. Com um esforço monumental, ele usou as pontas dos dedos para alcançar um pedaço de vidro quebrado no chão e começou a serrar as cordas que o prendiam. A esperança, há muito tempo adormecida, acendeu-se em seu olhar. João, com Sofia em seus braços, notou a determinação nos olhos de Pedro. Ele sabia que precisava de mais tempo. Com um grito de raiva, ele se virou para o traidor com cicatriz, que agora avançava com uma barra de ferro. João jogou uma caixa em sua direção, desviando sua atenção por um instante. Foi o suficiente. Pedro, finalmente livre das amarras, se levantou cambaleante e usou sua última gota de energia para acionar um alarme de incêndio que estava na parede, um som ensurdecedor que preencheu o galpão. A sirene do alarme foi o sinal para o caos. Os traidores, assustados e desorientados, olharam uns para os outros sem saber o que fazer. João, aproveitando a confusão, pegou Sofia e se escondeu atrás de uma pilha de barris, protegendo-a. Pedro, por sua vez, conseguiu se arrastar para perto de uma saída de emergência, abrindo-a e revelando a luz da manhã. A polícia, alertada por uma denúncia anônima que João havia feito como parte de seu plano de contingência, chegou em questão de minutos. As sirenes e luzes azuis e vermelhas invadiram o galpão e os traidores, pegos em flagrante, não tiveram para onde correr. O líder, o homem com a cicatriz, tentou resistir, mas foi rapidamente dominado pelos agentes. Com a prisão dos criminosos, a verdade sobre o desaparecimento de Pedro veio à tona. Os jornais e noticiários explodiram com a história da traição, da ganância e da coragem de João. A memória de Pedro foi finalmente honrada, e seu nome, antes manchado pelo mistério, foi limpo. Pedro, após ser atendido pelos paramédicos, expressou sua profunda gratidão a João. O abraço entre os dois amigos de infância, após tantos anos de separação e sofrimento, foi um momento de redenção e perdão, um elo que o tempo e a adversidade não puderam quebrar. João voltou para casa como um herói, mas para ele, o maior prêmio foi ver Ana e Sofia esperando por ele, ilesas. O relacionamento com Ana, antes tenso pelas preocupações e segredos, foi reconstruído sobre uma base de confiança inabalável
e amor renovado. Eles passaram dias conversando, curando as feridas abertas, compreendendo as motivações um do outro. Sofia, ao acordar, estava um pouco confusa, mas logo se sentiu segura nos braços de seu pai. A vida seguiu. A família de João recomeçou, valorizando cada momento, cada risada, cada abraço. A casa, antes um lugar de rotina e previsibilidade, agora era um santuário de paz e gratidão. João aprendeu a confiar em seus instintos, a voz interior que o guiou através do perigo, a força que ele descobriu em si mesmo. Um dia, enquanto João estava em seu escritório, seu celular vibrou. Ele pegou o aparelho com um leve tremor, mas o que viu não era um alerta de perigo, nem uma contagem regressiva. Era uma mensagem simples, de um número desconhecido, mas que ele sabia ser de Pedro. Dizia apenas: "Obrigado, meu irmão. Perdoado." João sorriu, uma lágrima escorrendo pelo rosto. A última mensagem não era um aviso, mas um adeus, uma bênção. A vida, antes cinzenta, agora tinha cores vibrantes. A família estava unida, mais forte do que nunca, e João, o homem comum, havia encontrado seu propósito, seu lugar no mundo, um